É isso aí, tem os barrinhos aqui, ó. Os cabos espalhou. Olha o Zé Ronaldo lá embaixo. Já vamos encerrar essa daqui, já vamos pra outra já. Essa aqui era 6 metros, mas o cara mandou cavar só 5. Aí, tirar esse barrinho aí, depois fazer esse cintel e tchau. A tampa da fossa já tá ali, ó. É só fazer o serviço aqui e tchau. Agora nós vamos lá pro Santo Mundo de novo. Desce o balde. Acabou isso aí, hein? Olha o balde descendo, olha o balde descendo. Sozinho o remo aqui, o reiki dele. Só enchendo o balde.